Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala aqui é o professor Neri Miller, eu sou professor de Contabilidade Geral, Contabilidade Avançada e Análise das Demonstrações Contábeis do Rico Domingos Concursos. Estou aqui hoje para gravar um vídeo para vocês, para falar um pouco sobre um dos assuntos que tem sido mais cobrados pela banca CESP, atualmente com o nome Sebrasp, nos concursos na área de Contabilidade Geral. E o assunto que desponta bem longe dos demais conteúdos é o balanço patrimonial. Claro que o balanço patrimonial é a demonstração contábil mais importante no contexto do conjunto das demais demonstrações. Então, geralmente, as questões de contabilidade, elas contemplam em torno de 15 a 20% de questões com assuntos voltados para a demonstração do balanço patrimonial. Então, por isso estou aqui hoje para gravar um vídeo rápido para vocês, para falar um pouco sobre essa demonstração, rapidamente um contexto da legislação, e na sequência, então, vamos resolver algumas questões da banca CESP e Sebrasp que têm relação direta com o assunto balanço patrimonial. Bom, inicialmente, então, o balanço patrimonial é uma demonstração contábil, uma das demonstrações que as empresas devem elaborar e publicar ao final de cada exercício social. Nós temos como fundamento legal o artigo 178 da Lei das Sociedades por Ações, que é a Lei 6.404 de 76, e também temos lá o CPC número 36, a Norma Brasileira de Contabilidade, CPC 36, que trata sobre a apresentação das demonstrações contábeis, e lá dentro também temos alguns itens que tratam sobre o balanço patrimonial. Então, a primeira coisa é que no balanço, as contas elas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio, então lá em bens e direitos, obrigações, né? E agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Muito bem. Veja que aqui no artigo 178 diz que essas contas elas serão evidenciadas de modo a facilitar, né, o conhecimento e principalmente a análise da situação financeira da empresa. Por quê? Através das informações do balanço patrimonial, nós temos condições de calcular os indicadores de liquidez, de rentabilidade, de endividamento da empresa. Então, a partir dessas informações, eu consigo fazer uma análise da situação financeira. O balanço em si, ele tem como finalidade principal apresentar a situação patrimonial de uma entidade. Mas, a partir dessas informações patrimoniais que constam no balanço patrimonial, nós conseguimos calcular indicadores que vão verificar essa situação financeira da companhia. Bom, ao se falar em balanço, a gente vai falar de dois grupos, né, os dois grandes grupos que pertencem ao balanço patrimonial. O parágrafo 1º desse artigo diz, então, que no ativo, essas contas estão dispostas em ordem decrescente do grau de liquidez. Então, sempre as contas pertencentes ao ativo do balanço patrimonial serão evidenciadas em ordem decrescente do grau de liquidez. Primeiro as contas com maior liquidez e depois as contas com menor grau de liquidez. Quais são os grupos? Dois, ativo circulante e ativo não circulante. Então, vejam que o balanço, na parte do ativo, lado esquerdo do balanço patrimonial, é um grupo que contém dois subgrupos, né, principais, o ativo circulante e o ativo não circulante. E o ativo não circulante ele se subdivide em outros 4 subgrupos. Quais são? O realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível. Então, essa é a composição da estrutura do balanço patrimonial na parte do ativo, que contempla os bens e direitos de uma entidade. Muito importante saber, então, que o ativo não circulante ele também tem essa subdivisão em outros 4 subgrupos. Já o passivo, né, dentro do mesmo artigo, a gente está falando de balanço patrimonial, agora na parte do passivo, que seria o lado direito dessa demonstração contábil, nós temos aqui a classificação das contas em 3 grandes grupos. O passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido. Pessoal, aqui uma informação muito importante, o balanço não tem 3 grupos, não é ativo, passivo e patrimônio líquido. O balanço patrimonial possui 2 grandes grupos, formados por ativo e passivo, sendo que o ativo tem 2 subgrupos e o passivo tem 3 subgrupos. E o patrimônio líquido, ele é um dos subgrupos do passivo, ok? Ele não é o terceiro grupo do balanço patrimonial. Então vejam que o passivo ele tem esses 3 subgrupos, sendo que os 2 primeiros, passivo circulante e passivo não circulante, esses 2 grupos representam os recursos de terceiros que estão aplicados na empresa, são os capitais de terceiros, e o patrimônio líquido ele representa o capital próprio, o capital investido pelos próprios donos do negócio na entidade. E aí no patrimônio líquido, sim, a gente tem que observar que ele tem uma
classificação também, uma subdivisão, né, em vários grupos de contas. Capital social, as reservas de capital, os ajustes de avaliação patrimonial, as reservas de lucros, as ações de tesouraria e prejuízos acumulados. Por que eu sublinho aqui essa palavra e deixei a negrita? Porque não tem mais lucros ou prejuízos acumulados na redação da lei, ok? As sociedades por ações não podem mais ter no saldo final de balanço a conta lucros acumulados. Se for prejuízos, ok, permanece. Se tiver lucros acumulados, ela precisa dar total destinação a esses lucros na forma de ou dividendos ou na forma de reservas de lucros, ok? Então, não é mais lucros ou prejuízos acumulados, apenas prejuízos acumulados. Trouxe aqui também, para finalizar esse assunto aqui, dessa estrutura do balanço, o artigo 179, parágrafo único, dessa lei 6.404, onde fala que na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior do que o exercício social, a classificação circulante de longo prazo terá por base o prazo desse ciclo. Muito bem. Então, aqui, isso vale tanto para o ativo como para o passivo. Em regra geral, o exercício social tem duração de 1 ano. E se o ciclo operacional da empresa, o que é o ciclo operacional de uma empresa? É o número de dias desde o momento em que eu compro lá minha matéria-prima ou meu estoque, até o momento em que eu vou receber o valor da venda daquele produto fabricado ou daquele produto que eu revendi. Então, por exemplo, eu comprei um produto, ficou lá estocado 30 dias, vendi a prazo por 40 dias. Qual é o meu ciclo operacional? 70 dias. É a soma desses dois prazos, né? De estocagem mais o prazo de eu receber a venda a prazo. Esse é o ciclo operacional, 70 dias. É um prazo inferior ao exercício social, que é a duração de 1 ano. Então, não se aplica essa regra aqui. O que é um ativo circulante e um passivo circulante? É tudo aquilo que eu vou receber, no caso de ativo, até o final do próximo exercício social. E passivo circulante é tudo aquilo que eu vou pagar até o final do próximo exercício social. E não circulante vai ser tudo aquilo que vai além do final do próximo exercício social. A não ser que a empresa tenha uma atividade cujo ciclo operacional ele excede o período de 1 ano. Então, por exemplo, eu sou um fabricante de navio, que desde o momento da compra dos insumos para a fabricação do navio, até a produção dele, até a fabricação, a venda e o recebimento, geralmente isso ultrapassa o prazo de um exercício social. Então, para as empresas que têm um ciclo operacional que ultrapassa esse 1 ano, que é o prazo do exercício social, o que vai definir se é um circulante ou um não circulante é o prazo do ciclo operacional. Então, seria o quê? Circulante é tudo aquilo que vai se realizar no caso de ativo ou de pagar no caso de passivo até o término do próximo ciclo operacional. E não circulante é aquilo que exceder, né, o prazo do próximo ciclo operacional. Ok? Então, só um apanhado geral que sobre essa composição, obviamente que para estudar o balanço patrimonial, a gente tem que ter horas e horas de estudos aqui, porque temos várias particularidades sobre reconhecimento dos elementos do ativo, do passivo, e mais outras questões que envolvem essas contas do balanço patrimonial. Então, agora nessa segunda parte do vídeo, eu vou aproveitar para resolver algumas questões da banca CESP e Sebrasp, voltadas especificamente para o assunto do balanço patrimonial. Bom, a primeira questão que selecionei aqui é com relação ao reconhecimento, avaliação e mensuração e a escrituração dos itens patrimoniais, do passivo e do patrimônio líquido. Julgue o item seguinte. A avaliação e o registro contábeis de obrigações, então, eu estou falando aqui de registro de obrigações, né? Relativas à aquisição de matérias-primas e insumos devem ser realizados pelo valor justo à data do balanço. Então, veja que aqui essa questão está falando do registro de uma obrigação, ou seja, uma obrigação a pagar para um fornecedor, referente a uma compra de matérias-primas que eu fiz a prazo. Como é que eu vou reconhecer como é que eu vou avaliar essa obrigação a pagar no passivo? E a banca colocou que é pelo valor justo à data do balanço, né? Está errado, porque não é pelo valor justo que eu vou reconhecer. Então, essa questão aqui, ela está fundamentada no artigo 184 da Lei das Sociedades por Ações, o inciso 1, né, vai falar sobre, o artigo 184, ele fala sobre os critérios de avaliação dos elementos do passivo, e lá vai falar sobre as obrigações de uma forma geral, aqui incluindo os fornecedores, que eles devem ser, essas obrigações devem ser avaliadas no passivo pelo seu valor atualizado até a data do balanço. Não é pelo valor justo, ok? É pelo valor atualizado até a data do balanço. Então, se naquele momento eu comprei lá R$1.000 no fornecedor,
a obrigação não está vencida, qual é a minha obrigação? R$1.000. Se essa obrigação é R$1.000, mas já está vencida, qual é a taxa de juros que foi contratada na operação com o fornecedor? É 1% ao mês de juro? Então você vai atualizar essa obrigação por essa taxa até a data do balanço, ok? Então aqui está errado porque não é pelo valor justo, mas sim com base no inciso 1 do artigo 184 da Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades por Ações. O critério de avaliação dessa obrigação é o valor atualizado até a data do balanço patrimonial. Perfeito? Segunda questão que eu selecionei aqui, com base nos pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, e também com base na disposição da Lei 6.404 e as suas alterações. A classificação de ativos e passivos como circulantes ou não circulantes deve obedecer ao ciclo operacional da empresa. Errado também, né? Por quê? Só vai obedecer ao ciclo operacional da empresa quando aquela empresa, isso com relação à classificação de ativos e passivos, né, como circulantes ou não circulantes, quando aquela empresa ela possuir um ciclo operacional que excede o prazo, né, o período de um exercício social da empresa. Então, essa é uma exceção, não é uma regra, eu classificar os ativos e passivos circulantes ou não circulantes, né, levando em consideração o ciclo operacional da empresa. É só quando a empresa tem um ciclo operacional que excede, né, o prazo de um exercício social. Onde a gente vai encontrar isso? No artigo 179, né? Artigo 179, parágrafo único, ok? Parágrafo único, em relação aos ativos. Em relação aos passivos, temos um outro dispositivo que é o artigo 184, ok? Artigo 180. Artigo 180, tá, da Lei das SAs vai falar sobre essa questão também em relação aos passivos. Tem a mesma regra, ok? Mesmo regramento se aplica para as duas situações, apesar de estarem, né, dispostos em artigos diferentes na Lei das SAs, na Lei 6.404, ok? Então está errada porque essa classificação, obedecendo o ciclo operacional, só vai ser seguida se o ciclo operacional da empresa tiver duração superior ao prazo do exercício social. Muito bem. Vamos para a nossa terceira questão aqui. A terceira questão nos diz o seguinte: na fiscalização de uma sociedade anônima comercial, após o seu primeiro ano de funcionamento, verificou-se que a empresa possuía um capital social subscrito de 2.000, um capital realizado no valor de 1.700, um capital de terceiros no valor de 600 e um prejuízo acumulado no valor de R$300. Constatou-se ainda que não havia reservas, ações de tesouraria e nem ajuste de avaliação patrimonial nas demonstrações contábeis dessa sociedade. Nessa situação hipotética, o valor do capital total à disposição da sociedade é igual a... Quando a questão fala em capital total à disposição da sociedade, da entidade, estamos falando do passivo total do balanço patrimonial. O que é o capital total à disposição? São as duas fontes de recursos que a empresa dispõe. Os capitais de terceiros e mais os capitais próprios dos sócios da empresa, ok? No balanço patrimonial, lado esquerdo, a gente tem as aplicações de recursos, é onde eu vou aplicar os recursos, comprar estoque, comprar bens imobilizados, colocar dinheiro em caixa, colocar dinheiro no banco, lá eu estou aplicando os recursos. Onde estão as fontes de recursos? No lado passivo. Onde que eu vou buscar os recursos para aplicar no meu ativo? Lá no passivo, eu posso contratar recursos de terceiros ou pegar recursos dos sócios da empresa. Então a questão quer saber qual é o capital total à disposição da empresa, ou seja, passivo total, né? Bom, para isso então a gente vai ter o capital de terceiros, a questão já forneceu, ok? O capital de terceiros, a questão já forneceu. Então aqui, nessa questão 3, o passivo total seria o quê? O capital de terceiros mais o capital próprio, ou também chamado passivo exigível mais o patrimônio líquido, né? O passivo exigível é a mesma coisa que o capital de terceiros. É a soma do passivo circulante mais o passivo não circulante. E capital próprio também pode ser chamado de patrimônio líquido, perfeito? Então nós temos aqui R$600 de capital de terceiro. Isso aqui a questão já me forneceu. Agora só falta eu apurar qual é o patrimônio líquido dessa empresa. E aqui eu tenho 3 contas que eu vou ter que analisar. Porque aqui não tem mais nada no PL, como aqui a própria questão já falou. Qual é o capital subscrito? 2. Qual é o capital realizado? 1.700. Qual é o capital social efetivo da empresa, então?
1.700, porque se eu tenho 2 subscritos e realizado 1.700, quer dizer que eu tenho ainda um capital a realizar de 300. Então, lá no meu balanço, dentro do patrimônio líquido, como é que eu vou demonstrar esse meu capital? Eu vou colocar capital social subscrito 2.000 e abaixo capital a realizar 300, igual ao capital realizado de 1.700. Então, o que interessa aqui para nós é o quê? É o 1.700. Esse é o valor de capital social nesse momento, ok? Capital terceiro já falamos, e prejuízo acumulado no valor de 300. Prejuízo é negativo, né? O prejuízo é negativo, certo? Se fosse lucro acumulado, seria somado. Até porque, na condição atual, não poderíamos mais ter lucro acumulado. Teria que ser só prejuízo acumulado, senão já estaria em reservas de lucros. Se for, por exemplo, uma sociedade anônima, como é objeto aqui da questão, tá? Ou seja, o meu PL, então, é de 1.400. Então, R$600 mais 1.400, o nosso capital total à disposição da empresa é de R$2.000, sendo 600 oriundo de capitais de terceiros e 1.400 oriundo de capitais próprios da empresa. Tá? Então, R$2.000, resposta aqui, letra B. Quarta questão. Com relação ao patrimônio, julgue o item seguinte. Vamos lá. Temos aqui uma situação hipotética que a banca colocou na questão. Em 1º de março, 2 sócios investiram, cada um, R$10.000 na constituição de uma nova entidade. Muito bem. Então, aqui nós temos um capital social investido pelos sócios de 20.000. Correto? 10.000 cada um. Nesse mesmo mês, a entidade adquiriu R$20.000 em mercadorias, sendo 50% desse valor a prazo, e gastou mais R$5.000 em instalações, em um imóvel que havia alugado, por R$3.000. O aluguel foi contratado no primeiro dia do mês da constituição da entidade. A parcela a prazo da compra de mercadorias e o aluguel foram quitados no mês seguinte. Esses foram os únicos eventos com impactos patrimoniais realizados no referido mês. Assertiva. Então vamos lá, o que a questão afirma aqui? Ao final do mês de março, em questão, a situação patrimonial líquida. Situação patrimonial líquida. O que a questão quer saber? Patrimônio líquido. Tá? Da entidade era de R$17.000. Muito bem. Então aqui, R$17.000 é o que afirma a questão. Quanto é o meu capital social? 20.000. Isso aqui é uma conta do patrimônio líquido. O que mais vai afetar o patrimônio líquido aqui nessas questões, nessas afirmações aqui, nessas operações? Somente o aluguel, porque compra de mercadorias é ativo, instalações é ativo, né? Então, o que vai afetar o PL aqui, na verdade, é a constituição do capital social, 20.000 para os 2 sócios, 10 cada um, e mais o quê? Como aqui nesse mês de março a empresa não vendeu nada, não teve nenhuma receita, não prestou serviço, tá? Ela só teve uma despesa que é o aluguel de R$3.000. Então, se eu fosse aqui apurar o resultado do exercício da empresa, tá? Ela vai ter uma despesa de 3.000, não tem receita nem nada, o que ela vai ter? Receita 0, menos despesa de 3, vai ter o quê? Um prejuízo de R$3.000. Esse prejuízo vai onde? No patrimônio líquido, prejuízo acumulado. Então, eu vou ter aqui um prejuízo acumulado de R$3.000. De forma que o meu patrimônio líquido totalize R$17.000. Tá? Então, está certo aqui a afirmação da questão número 4, nessa situação patrimonial aqui líquida, somente considerando as operações aqui de março, ok? Vai ser de R$17.000, nesse caso, R$17.000. Letra, ela é certa aqui a afirmação. Questão 5, conforme os critérios de classificação das contas patrimoniais estabelecidos na legislação societária, julgue o item. Se uma empresa industrial tiver participação de caráter permanente no capital social de outras empresas, esse item patrimonial deverá ser classificado em investimentos no ativo não circulante. Perfeito. Quando a questão fala de investimento aqui de caráter permanente, é investimento. Tá? Quando fala participação de caráter permanente, é porque não é uma compra com intenção de venda. Eu tenho investimento de caráter permanente, por isso então é classificado no ativo não circulante, tá? Ativo não circulante, no subgrupo dos investimentos. Lembra que lá no ativo tem circulante e não circulante.
E o não circulante tem 4 subgrupos, um deles é o investimento. Então, esse tipo de participação societária que eu vou adquirir numa outra empresa de caráter permanente, se eu tenho intenção de permanecer com esse investimento, é classificado nesse grupo ativo não circulante. Aqui é o artigo 179, que trata sobre os elementos do ativo, aqui o inciso 3, né? O inciso 3 do artigo 179 da Lei das SAs define que esses elementos serão classificados como investimentos. Perfeito? Está certa a afirmação. E a sexta questão, a tabela a seguir apresenta as contas e os respectivos saldos em reais do patrimônio líquido de uma empresa ao final do exercício. Temos aqui o capital subscrito, temos o capital a integralizar, temos reservas de contingência, aliás, diária de emissão de ações, reserva legal, reserva para contingências, ajuste e avaliação patrimonial, prejuízo acumulado e ações de tesouraria. Considerando-se que os instrumentos financeiros com reconhecimento do valor justo no patrimônio líquido tenham representado desvalorização no período, ou seja, decresceram, um efeito negativo, é correto afirmar que o patrimônio líquido dessa empresa é igual a... Então aqui a questão quer saber no final qual é o valor do patrimônio líquido, que é um dos subgrupos, né, do balanço patrimonial. Perfeito? Muito bem, vamos lá. O que eu vou ter de PL? O capital subscrito menos o capital a integralizar, ok? De 250. Então eu vou ter um capital social já realizado, integralizado de 750 mil. Perfeito? Então aqui o capital social realizado é de 750 mil, porque isso aqui é uma conta retificadora dessa aqui, né? Ok? Reserva diária da emissão de ações. Toda reserva, ela é positiva no balanço patrimonial. Reserva sempre são contas positivas dentro do patrimônio líquido. Reserva legal, mais 100. Né? Também reserva de lucros dentro do patrimônio líquido. Confundi aqui reserva diária de emissão de ações, que é uma conta de reserva de capital no PL. Se fosse reserva diária de emissão de debêntures, ela é uma receita financeira, não é mais uma reserva no patrimônio líquido. Mas a reserva diária de emissão de ações continua sendo uma reserva de capital e pertence ao patrimônio líquido. Reserva para contingências, outra reserva de lucros, né? Também no PL, positiva. Ajuste e avaliação patrimonial, que é uma conta do patrimônio líquido, e a questão vai ter que dar o direcionador, se essa conta ela é positiva ou negativa. E aqui a questão falou que instrumentos financeiros com reconhecimento de valor justo no patrimônio líquido tenha sido uma desvalorização. Então esse ajuste e avaliação patrimonial, ele é negativo, tá? Porque é um ajuste de um ativo que deve ser avaliado a valor justo, e o valor justo foi menor do que o valor patrimonial, então ele é um ajuste negativo. Essa conta pode ser tanto positiva como negativa. Aí tem que ver como é que a questão vai colocar. Ou a questão já vai dar o sinal aqui, positivo ou negativo, ou ela vai ter que dizer se esse ajuste é positivo, né, favorável ou desfavorável. Prejuízo acumulado, prejuízo é negativo, né? E ações de tesouraria sempre é uma conta do PL, mas sempre negativa, tá? A ações de tesouraria, ela sempre tem natureza retificadora dentro do patrimônio líquido. Então, sempre o saldo dessa conta será negativo. Muito bem. Então, aqui nós temos que esse patrimônio líquido, tá? Ele vai totalizar R$810 mil aqui nessa data, com base nos dados aqui da questão. Muito bem, pessoal. Rapidamente foi um apanhado do balanço patrimonial. Peço que vocês acessem o canal, esse canal, curtam esse vídeo e desejo a vocês bons estudos e sucesso para todos.